Opa, tudo bem, professor? Eu vou começar a apresentar a atividade 2, tratamento de materiais, que consiste basicamente em aquecer e resfriar uma peça de metal para que ela atinja as propriedades mecânicas. Dureza, elasticidade, ductibilidade, resistência à tração. O tratamento acontece das seguintes maneiras: coloca a peça no forno com a temperatura adequada ao tipo de material, deixa-se a peça no forno durante o tempo estabelecido, desliga o forno e retira a peça com o auxílio de um tenaz, que basicamente é uma pinça, um alicate. É, Deixa a peça na bancada e nesse tempo ela resfria na temperatura ambiente. O tratamento térmico ele provoca mudanças nas propriedades mecânicas do aço que dependem de três fatores: temperatura de aquecimento, velocidade de resfriamento, composição química de material. Os aços eles são tratados para três finalidades: amolecer, endurecer e modificar as propriedades do material. Amolecer ele reduz a dureza e melhora a tenacidade. E no endurecer ele aumenta a resistência mecânica. É, Ao modificar as propriedades do material, ele aumenta a vida útil do aço e de outras propriedades. O processo de tratamento térmico do metal ele serve para remover gases e tensões decorrentes de tratamento mecânico a frio ou a quente, reduzir a dureza, eliminar efeitos de tratamento térmico ou mecânicos, aos quais os aços ele tenham sido submetidos antes. Previamente, melhora a usinabilidade e ductibilidade, entre outros. Vou começar agora a falar sobre os tratamentos termofísicos, começando pelo tópico tempera sub-zero, que é o aquecimento para tempera. Agora, o que é a tempera? Tempera é o mergulho do metal quente em banho de água fria. E a temperatura abaixo de zero parece possível ultrapassar a linha do diagrama TTT, tempo, temperatura e transformação. Quanto mais baixa a temperatura sub-zero, mais completa é a transformação da austenita. É menos provável o fenômeno da estabilidade dimensional também. Dependendo da posição da linha MF, que é a função da composição do aço, pode haver necessidade de recorrer a meios de resfriamentos mais drásticos, como nitrogênio líquido, gelo seco, hélio líquido ou métodos de refrigeramento mecânico, que permitem que essa temperatura de menos 45 vá até 100, menos 100 graus Celsius. Esse tratamento não é muito seguro devido ao choque térmico que resulta, podendo provocar aparecimento de fissuras de resfriamento. Em seguida, nós temos o recozimento, que basicamente é o tratamento térmico que é realizado para se alcançar os vários objetivos: remover tensões, diminuir a dureza, alterar as propriedades mecânicas, características elétricas e entre outros. Esse tratamento, que é o recozimento, ele possui 5 tratamentos específicos, que é o recozimento total ou pleno, isotérmico ou cíclico, alívio de tensões, encaixa e brilhante. O total ou pleno é basicamente consistir no aquecimento do aço superior da zona crítica durante o tempo, suficiente para ele ter solução de carbono ou um dos elementos de liga no ferro gama, seguindo de um esfriamento muito lento mediante controle de velocidade do esfriamento do forno ou desligamento do forno, deixando o aço sob tratamento resfriando em conjunto. A temperatura do recozimento pleno é de mais ou menos 50 graus Celsius, do limite superior. Os constituintes estruturais que resultam no recozimento pleno são perlita, que é a mistura de eutetóide de duas fases, ferrita e cementita. A ferrita é o ferro puro com estrutura cristalina de cubo de corpo centrado e para aços hipereutetóides, que é o alto teor de carbono, e perlita, né, para ações eutetóides. Em seguida, nós temos o recozimento isotérmico cíclico,
que consiste no aquecimento do aço nas mesmas condições que para o recozimento total, seguido de um resfriamento rápido até uma temperatura situada dentro da porção superior do diagrama de transformação isotérmico, onde o material é mantido durante todo o tempo necessário a essa transformação completa. Em seguida, nós temos o recozimento para alívio de tensões, que é o aquecimento do aço a temperaturas abaixo do limite da zona crítica. O propósito desse tratamento é aliviar as tensões originadas em operações de transformação mecânica a frio, como estampagem profunda, ou em operações como endireitamento, corte por chapa, soldagem ou usinagem. É aconselhável o aquecimento lento até 500 graus Celsius para garantir um completo alívio de tensões. Em seguida, nós temos o recozimento em caixa, que é feito no aquecimento das temperaturas que variam de 600 a 750 graus Celsius, da peça de aço, tais como tiras, chapas laminadas a frio em recipientes metálicos fechados, de modo a reduzir ao mínimo a possibilidade de oxidação. Em seguida, nós temos o recozimento brilhante, que consiste no recozimento em fornos com atmosfera controlada, nitrogênio, hidrogênio, propana, butana, reduzindo apreciavelmente a oxidação superficial ou descoloração, que é o resultado disso é uma superfície relativamente brilhante. Em seguida, nós temos o revenimento, que nada mais é que a aplicação nos aços. Ele é aplicado no aço para corrigir a tenacidade e a dureza excessiva, conseguindo um aumento na tenacidade dos aços. E é o reaquecimento das peças temperadas a temperatura abaixo da linha inferior da transformação do aço. Dependendo da temperatura, resulta em pequena ou grande transformação da estrutura martensítica, na faixa de 140 a 200 graus Celsius. Não há alterações expressivas no aço. A dureza cai de 58 a 60 RC, que é o padrão de dureza Rockwell, dependendo da composição do aço. Aços altamente ligados apresentam um comportamento diferente no revenimento, pois na faixa de 500 graus a 600 graus ele apresenta precipitações de carbono de liga, que seria um endurecimento secundário. Beneficiamento é um dos processos de tratamento térmico de aço submetido a esforços, pressões, estiramentos, etc. Ou seja, é um processo aplicado ao aço para ajustar uma finalidade. Geralmente, como parte de um conjunto de peças, o beneficiamento torna a peça com maior tenacidade, pode ser feito em atmosfera controlada e feito em etapas. A etapa de tempera e revenimento. Em seguida, nós temos a normalização. A normalização nada mais é que é o aquecimento de temperatura acima da zona crítica, seguindo o esfriamento do ar. A normalização ela tem o objetivo de refinar a granulação grosseira de peças de aço fundido, principalmente, e com o mesmo objetivo, a normalização é aplicada em peças de ferro fundido, aplicada em peças depois de laminadas ou forjadas. Esse tratamento melhora também a uniformidade da microestrutura, também usado como tratamento preliminar a tempera e revenido, justamente para essa estrutura mais uniforme. Além de reduzir o empenamento e facilitar a solução de carbonetos e elementos de liga. Em seguida, nós temos o tratamento térmico, começando com cementação. A cementação nada mais é que um tratamento térmico que se promove o enriquecimento com carbono da superfície de um aço de baixo carbono. O objetivo é que a dureza após a têmpera e revenimento, esta camada esteja presente
essa camada apresente uma dureza mais elevada do que o próprio núcleo. Em alguns casos de aço com maior, o tratamento térmico da cementação pode ser feito em cementação a gás, cementação líquida, entre outros. Em seguida, nós temos a carbonitratação, que é o processo de tratamento térmico, onde se utiliza em camadas de pequenas e médias profundidades, que é o EHT. Além de carbono, recebe nitrogênio na camada também. Esse processo é utilizado em aços não ligados e baixo carbono. Em alguns casos de aços com maior porcentagem de manganês, há risco da formação austenita retida. A carbonitratação ela ocorre em temperaturas entre 800 e 880 e após o resfriamento brusco, as peças carbonitratadas são revenidas. A resistência ao desgaste e as características funcionais são condições desfavoráveis da camada superficial enriquecida em nitrogênio são melhores e a resistência após o revenimento é maior que é possível obter com a cementação convencional, normal no caso. Quanto maior o teor de nitrogênio da camada cementada, maior poderá ser a temperatura de revenimento escolhida. A carbonitratação ela ocorre em etapas pequenas, que elas requerem a resistência à fadiga e dureza superficial elevadas. Em seguida, nós temos a boretação, que basicamente consiste no enriquecimento superficial em boro no aço pela difusão química, com formação de boretos de ferro. A boretação ela pode ser gasosa, líquida ou sólida. A gasosa, além de utilizar equipamentos de alto custo, emprega um gás 100 vezes mais venenoso do que o cianogênio. A líquida ela utiliza de banho de sais não tóxicos, mas apresenta dificuldade de introdução do boro no aço para formar camadas que dificultam a penetração do boro. A sólida ela tem sido a mais empregada em meios de boretação sólida, porque elas podem contar com fontes de boro que são as seguintes substâncias: boro puro, ferro boro, carboneto de boro. E como o boro puro é caro e o ferro boro apresenta dificuldades técnicas em se manter a qualidade em grandes produções, utiliza-se mais o carboneto de boro, que em relação ao boro puro, o boro puro ele custa mais ou menos de $500 o quilo. O carboneto de boro ele custa $80 o quilo. A espessura da camada varia de 10 a 300 microns. A temperatura da boretação varia de 800 a 1050 graus Celsius em tempos e varia mais ou menos de 1 hora a 8